Fala pessoal, beleza? Aqui é o Alexandre, professor de Direito Previdenciário. Estamos no nosso projeto mais 2 para que você possa gabaritar as duas questões de Direito Previdenciário do exame número 42 da OAB. E outra coisa, se você não for estudante de Direito, não for prestar a prova da OAB, não tem problema, porque previdenciário é previdenciário para juiz, para advogado, para promotor, para qualquer cargo que precise de Direito Previdenciário. Você vai prestar o concurso do INSS, é o mesmo previdenciário aqui. Então vou deixar essa playlist gratuita aqui no nosso canal do YouTube para que você possa acessar. Como você sabe, o direito ao todo tempo muda, tem alterações legislativas, então para você ter noção, eu vou falar para vocês que essa gravação está sendo feita em setembro de 2024 para que você possa saber dos impactos das mudanças. Se você for ver esse vídeo no futuro, uma data mais distante, depois já foi gravado, você vai ter noção se isso está desatualizado ou não, beleza? Já vai deixando o seu like aí, porque ajuda muito o nosso trabalho aqui para a gente poder ajudar você a gabaritar e conquistar a vermelhinha. Vamos lá! Qual é a principal matéria que cai em direito previdenciário? Como você estudaria para passar na OAB? Geralmente você estuda o início pelo início. Quando você vai começar um livro, pela página número 1. Você vai começar ali uma aula, uma videoaula na internet pela aula número 1 daquele assunto. Então a primeira aula para você poder compreender melhor direito previdenciário são os princípios da Seguridade Social. Então é importante que você saiba que seguridade é um gênero, né? E tem várias espécies. Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui o meu slide, previdência, assistência e saúde. E se você começar a ler o 194 em diante da Constituição, você vai ver que ele começa falando dos três. E a seguridade, ela é um gênero. E aí você puxa cada um desses três uma espécie. Então eu vou destrinchar aqui com vocês cada um para que vocês possam compreender melhor esse conjunto, tá? A seguridade, como ela é todo um sistema, a saúde faz parte da seguridade. E como é que funciona a saúde? A saúde, o texto legal fala bem assim, para todos aqueles que precisarem. Então o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema para todo mundo, não importa a classe social, não importa o tipo de pessoa, se é estrangeiro, se é brasileiro, todo mundo pode ter acesso ao SUS. Isso é tão valioso que, não sei se vocês sabem, mas tem muitos colegas que moram em outros países que eles não têm algo parecido com o SUS lá fora. Eles sofrem muito por causa disso, porque uma cirurgia, $5.000, um atropelamento, uma lesão, um negócio assim, $10.000. Eles não deixam você morrer, te estabiliza lá e você não morre, mas você tem um cheque que chega lá na sua casa, tem um boleto que chega lá da saúde. E aqui você tem gratuito. É verdade que não é mil maravilhas, não é top linha, igual a Europa, Suíça, não sei da onde, mas existe. E tem muita gente que não gosta, mas tem muitos amigos brasileiros que vivem no estrangeiro que têm dificuldades por não ter algo parecido com o SUS. E para que você possa entender melhor isso, a saúde ela não faz acepção de classe social. Não é porque a pessoa pode ter um ótimo plano de saúde que ela não pode ir no SUS. Claro que ela pode. Até o finado Silvio Santos, que Deus o tenha, ele, uma pessoa sabidamente rica, se ele quisesse ir no Sistema Único de Saúde, ele não pode ter o serviço recusado, ele não pode negar o atendimento. Então a saúde, ela tem esse caráter universal e o texto da lei traz justamente isso. No slide aqui, ó, eu preparei para vocês, ó, a seguridade é um conjunto integrado de ações dos poderes públicos, da sociedade, destinados a assegurar os direitos da saúde, previdência e assistência. Então, ó, quando ele fala assim, ó, a seguridade compreende um conjunto integrado de ações, o conceito que eu estou falando aqui com vocês, ele já é objeto de prova. Ele fala assim, compreende um conjunto fragmentado, um conjunto separado. Não, o texto da lei está falando que é integrado, são várias ações integradas. Então, quanto mais você domina o texto da lei, você vai achar estranho quando ele mudar na prova, e se você não tiver muita intimidade, você vai achar que é certo, porque ele está falando o quê? Saúde, previdência e assistência. Isso aí ele manteve, mas o conjunto integrado ele alterou. Então, mais uma atenção aí ao conteúdo específico da letra da lei. Então, a saúde é direito de todos. Lá no 196 da Constituição está escrito o seguinte: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução de risco de doenças e outros agravos. O acesso é universal e igualitário, ou seja,
da maneira que eu estava explicando para você, o acesso tem que ser amplo, não pode vetar a classe social, não pode vetar ser brasileiro ou estrangeiro, não pode recusar por esses motivos. Então, quando ele fala que vai ser garantido por meio de políticas públicas, é porque quem tem que tomar a iniciativa não é a iniciativa privada que tem que fazer muito hospital. O governo tem que fornecer saúde gratuita para a população e não pode ter restrição. Se tiver restrição, ele vai ter que verificar onde é que ele está falhando e incluir essas políticas públicas para poder ser melhor suprido esse princípio da Seguridade Social, que é da saúde. Então a gente já matou um dos principais braços que está no 196. A assistência, o texto já muda um pouco. Fala bem assim, daquele que necessitar. Então, a assistência social não é para todo mundo. É para aquele que necessita. Então, a pessoa tem que ser classificada com baixa renda. Aí, nesse caso, o exemplo que eu utilizei com vocês do Silvio Santos, ele já não vai conseguir ter acesso aos benefícios da assistência social. Porque os benefícios assistenciais são para aqueles que precisam, daqueles que preenchem os requisitos. E quais são esses requisitos, Alexandre? A Lei Orgânica da Assistência Social, que é LOAS, ela prevê ali os critérios, os requisitos. Ele tem que ser considerado de baixa renda e também existe alguns programas específicos para a pessoa que está ali afastado por meio da reclusão, que ele está preso, ele tem dificuldade de reinserção. Então, a assistência social está para prestar um serviço para essa pessoa. A assistência social também está para dar um amparo àquela pessoa que está numa margem de miserabilidade, de vulnerabilidade, ou seja, ela não tem meios que são básicos para outras pessoas. Um feijão com arroz na mesa, ela não tem. Ela está numa margem da miséria. E aí, ela tem direito a um Bolsa Família, um programa público que acolhe, mas ele vai ter que fazer um cadastro. Um cadastro que chama Cadastro Único, CAD Único, lá no CRAS, Centro Referencial de Assistência Social. Então é importante você saber como é que funciona a assistência social. Não sei se você conhece, mas eu já te deixo a recomendação aqui para você seguir o canal da Kézia Rodrigues, que ela praticamente fala absolutamente tudo desse tema. E ela traz esse tema de uma maneira divertida, contagiante, e ela é parceira aqui do nosso canal. Então assim, eu deixo essa recomendação aqui para você visitar a página dela e saber tudo da assistência social. Mas é importante que você saiba que a assistência social é um braço da Seguridade, do mnemônico PAS, e ele não é para todo mundo. Um dos outros critérios que tem na assistência social é justamente o benefício de prestação continuada. Caramba, Alexandre, isso parece um palavrão. BPC, benefício de prestação continuada. Então, assim, esse benefício é de um salário mínimo, mas é para todo mundo? Não, é para aqueles que precisam. E quem precisam de acordo com o texto da lei? Fala especificamente para o idoso de 65 anos que não tem condições de prover sua própria subsistência e nem ter provida por sua família. Então, quando o texto traz que o beneficiário da assistência social, o do BPC, ele tem esses requisitos, ele realmente está numa margem de vulnerabilidade, esse benefício é devido para ele. E é só para o idoso de 65 anos? Não, também é da pessoa com deficiência, PCD. E é muito importante você não cair em pegadinha de prova, porque o texto da lei traz o idoso com 65 anos. Ou seja, você falou assim, Alexandre, eu já ouvi falar que você é idoso com 60. Exatamente. Ele vai tentar te confundir dizendo que a idade é 60. Pô, meu pai completou 60 um dia desse, ele começou a ter direito a ter uma vaga gratuita preferencial de carro para estacionar. Ele começou a poder pegar transporte coletivo gratuito, foi com 60, não foi com 65. Exatamente. O texto da lei do LOAS está 65. Então, não é 60. 60 é lá do Estatuto do Idoso. Você não pode confundir, porque na prova ele vai saber que essa data de 60, essa idade de 60, ela é sempre requisitada, sempre mencionada. Então, ele vai querer te induzir ao erro, porque ele está querendo ali fazer uma seleção dos mais capacitados, dos que mais compreendem o assunto. E você, que é meu discípulo aqui, #Fodastico, #Fodastica, né? Você não vai cair nessa. Então, outra coisa, outro detalhezinho, ele fala ao idoso, ele falou homem, ele falou mulher? Pois é, para não confundir com aposentadoria de homem e aposentadoria de mulher, porque o do homem se dá a 65 anos e o da mulher aos 62. Então ele vai fazer esse joguinho de números com você, de palavras, vai falar assim, ah não, a assistência social é garantida para todos os idosos que preencherem 62 anos, todas as mulheres. Não está falando isso no texto da assistência social. Está
falando no texto da Previdência, mas da assistência não. Então, o LOAS BPC é devido ao idoso de 65, não fala se é homem ou mulher. A deficiência, como é que ela é interpretada? Ela é só deficiência física, só deficiência mental? Se você vê alguns tratados internacionais sobre esse tema, se você puder pesquisar mais a fundo a Lei Orgânica da Assistência Social, você vai ver que deficiência é qualquer barreira que surge, que deixa a pessoa em desigualdade de condições. Não precisa ser somente um prédio que não tem elevador, só tem escada. Tem uma barreira ali para quem não anda? Com certeza, tem uma barreira arquitetônica, tem uma barreira urbanística, mas não é só isso. A deficiência que está no texto da lei, ela vai além. Essa deficiência é tipo assim, não é só, por exemplo, a pessoa tem cegueira, ela tem visão monocular, não é somente isso, mas a pessoa pode sofrer de um espectro autista, ela pode não conseguir desenvolver uma conversa, desenvolver um raciocínio, ela pode ter problemas cognitivos e tudo isso que deixa ela sem conseguir participar de um grupo, sem conseguir estudar, sem conseguir se deslocar, tudo isso pode ser compreendido como deficiência. Então essa pessoa, se ela for de baixa renda, ela pode ter direito ao BPC também. No escritório de advocacia, quando eu estava atuando, tinha o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Igual a gente conversou, cara, esse nome é muito complexo. A maioria dessas pessoas que merecem esse benefício são pessoas simples, pessoas que não têm nenhum celular. Ela vai buscar você porque ela não conseguiu fazer o pedido, que o pedido faz pelo aplicativo. Ela não sabe, ela nem tem um celular, ela nem tem condições de fazer isso. Então essa pessoa é uma pessoa muito vulnerável. Então, às vezes, a ausência de um celular pode configurar uma barreira de comunicação. Ela não consegue peticionar o poder público, fazer um pedido formal igual todas as outras pessoas, por causa que ela simplesmente não tem recursos financeiros para isso. Então quando a pessoa falava assim para mim, o senhor mexe com LOAS? Sim. Mas assim, LOAS é o nome da lei, Lei Orgânica da Assistência Social. Mas quando ele falava com aquilo, eu sabia que ele estava falando do BPC. E aqui o meu intuito para você é te explicar o que é isso, porque na prática a pessoa chama de LOAS o benefício, mas não é o benefício. Mas eu entendi a mensagem que aquela pessoa queria falar. O que eu ia ganhar corrigindo ela? Não se chama LOAS, é benefício de prestação continuada. Eu não ganho nada. Se eu estou falando a linguagem dele, se eu estou entendendo o que ele está falando, é o que importa. Então o que eu quero fazer aqui com você hoje é que você desmistifique essa matéria, que ela não é tão complicada assim. Quando você começa a entender a essência dela, o texto da lei, você começa a desmistificar esses temas que parecem complexos, que tem gente que tem aversão ao previdenciário, né? Mas previdenciário pode ser um grande aliado seu para passar na OAB, te dar mais pontinhos ali numa matéria que não é tão complexa assim.